Fala pessoal, tudo bem? Vamos conversar com a Fabíola Esperandio, ela que é professora, coordenadora, diretora pedagógica, blogueira também. Eu vou deixar o blog dela aqui para você acessar aqui na descrição do vídeo. O papo é sobre o papel do professor nos dias de hoje. Vamos lá, eu sou Rafael Albuquerque e você está assistindo Papo de Professor. Solta a vinheta. Como ser professor hoje em dia? Mudou tanto, né? A nossa educação foi tão diferente. Como lidar com esse novo aluno que já é tão tecnológico, já tem a questão humana mesmo? Como que tá? Então, eu vejo assim que o professor hoje, ele tem... grande parte dos professores eu tenho percebido que estão um pouco perdidos nesse novo papel. Porque hoje aquele professor que maternal, aquele professor sem tanta dedicação acadêmica, ele ficou para trás, né? Hoje nós buscamos um profissional que dedique aos seus estudos, amplie além da sua graduação, né? Um profissional que realmente ele saia daquela era do magistério e da pedagogia, ou do magistério e a geografia, a história, mas que ele estude mais e que ao mesmo tempo, mesmo tão estudioso academicamente, ele tenha a verdadeira função de observador da formação humana. Então, ele não tem que exercer um tratamento, mas ele tem que identificar o movimento do crescimento daquele ser, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu vejo que nessa busca, há às vezes uma mistura e uma imaturidade quando a escola coloca para ele esse papel também de formador, esse papel também de colocar a criança como pensador. Né? Então, quando as escolas hoje elas buscam muito resultados, elas buscam muito o final, alguns professores que entram nessas escolas conteudistas, eles vão perdendo um pouco essa sensibilidade do desenvolvimento humano. Então, a era tecnológica mesmo, ela veio para facilitar, ela tem coisas boas e ruins. Então, ela veio para, como nossos alunos já nasceram na era digital, ela veio para transformar a aula em algo mais atrativo, interativo. Ou seja, o professor ele tem que saber que a tecnologia está trabalhando ao lado dele. A favor, né? Então, e aí é dessa forma, criando aulas mais interessantes e envolventes, na linguagem atual do aluno que nós temos como consequência um aprendizado melhor. Se eu tenho um aprendizado melhor, consequentemente eu terei mais resultados. Então, e paralelo a isso, eu tenho que olhar o meu aluno e observá-lo como ele está aprendendo. Cada um tem uma modalidade de aprendizagem. É claro que isso se torna mais fácil da educação infantil ao término do ensino fundamental 1. E muitas escolas ainda conseguem no ensino fundamental 2 ter um olhar individualizado. O ensino médio se torna mais difícil, porém se a gente já faz essa base, nós com certeza chegaremos ao ensino médio para esse adolescente muito mais preparado, tanto em conhecimento, academicamente, quanto emocionalmente. Então hoje me preocupa muito como o professor tem se preparado, porque eu só dou o que eu tenho. Então eu tenho cuidado da minha formação acadêmica da mesma forma que cuido da minha formação humana, porque se eu não sei cuidar de mim, como eu posso ter um olhar diferente do outro? Então eu vejo uma mistura, e aí vem a inclusão, né? Aí eu vejo profissionais já também receosos, sem informações, não buscando entender o que é incluir e verdadeiramente fazendo exclusão. Entendeu? Então, assim, ao invés de incluir o indivíduo na aula que eu preparei, tendo abordagens e linguagens diferentes para que ele esteja incluído no processo, eu vejo um caminhar de exclusão, onde retiro o aluno de sala, propõe atividades completamente diferentes, acaba expondo o adolescente ou a criança a uma aprendizagem paralela. E esse processo de humanização mesmo da criança hoje em dia está sendo cobrado até nas provas oficiais, né? Não pode confundir formação humana com educação familiar, aquela de berço. Eu não estou dizendo isso. O que é papel da família, o que é papel da escola,
Porém, quando a gente fala em informação, nós estamos falando de filosofia, né? Nós estamos falando de um pensador, de fazer com que o aluno seja um crítico respeitoso, não uma argumentação sólida. Então, se eu sou argumentativo, quer dizer que eu estou pensando sobre. Se eu penso sobre, eu verdadeiramente estou aprendendo, porque eu só posso conversar de algo que eu domino. É como a dúvida, né? A dúvida, ela é dos estudiosos. Quem não sabe nada daquilo vai ter dúvida de quê? Não é? Então a dúvida é do estudioso, é daquele aluno interessado, né? E muitas vezes eu percebo o professor também nesse movimento assim de preocupação. Quando a gente fala de trabalho de formação humanística, é como se o papel de educar é da família. Sim, o papel de educar é da família. Nós estamos falando de um outro papel que vai além do conteúdo de geografia, de história. É aquele papel da ética, dos valores, né, do exemplo. Eu não posso reclamar de ter que dar exemplo. Eu escolhi uma profissão que vem junto com ela, né? É a observação do outro em relação ao meu comportamento. Então, ser ética, educada, tem que vir junto, né? E aí o aluno, quando ele, após a família, o contato do aluno é com a escola, é com as pessoas da escola. Então ela observa a família e observa os profissionais da escola. Se eu entendo isso, eu começo a me observar, trabalhar aquilo que eu acredito, para eu assumir verdadeiramente o meu papel de educador. Verdade. Até onde você acha que deve ir essa aproximação com o aluno e falar assim, não, agora é papel da família, ou então de psicólogo no caso? Eu acho que o vínculo se estabelece de forma muito sadia, permitindo a aprendizagem acontecer. Por quê? Eu só aprendo com quem eu autorizo. Por exemplo, duas pessoas chegam a me dar o mesmo conselho. A pessoa que me é próxima e que eu tenho empatia, eu escuto o conselho que ela está me dizendo. Aquela pessoa que eu tenho uma certa rejeição, eu falou a mesma coisa, eu não escutei. Isso significa que eu autorizo determinadas pessoas a me ensinar ou não. Formar um vínculo de empatia com o aluno é importante para permitir a aprendizagem, mas tem um limite. Eu percebo hoje professores achando que tem que ser legalzão, né? O bacanão, o amigo. Não, o pai é pai, não é amigo. Primeiro é pai, né? Depois ele pode se tornar próximo. Amigo é muito difícil. É verdade. O professor também. O professor é professor, mas ele pode se tornar um pouco próximo. Eu preocupo muito com o professor que começa a misturar, até quando você fala da nova tecnologia, né? Eu vejo essa mistura às vezes nas redes sociais, né? Essa mistura às vezes de querer ser amigo fora da escola e o adulto da relação somos nós. Nós somos os adultos. O adolescente e a criança, ela vai muito pela emoção, então ela vai se envolvendo. E muitas vezes ela não sabe até onde ela pode ir. E aí mistura-se muito o pessoal com o profissional. Eu acho que isso tem que ter um limite. Então, a aproximação, ela é sadia até o momento que ela está acontecendo para permitir a aprendizagem. Acho que uma discussão boa seria também sobre, já que você entrou nessa questão da rede social também, como está vendo essa mistura de professores com alunos? Isso há muito tempo já que já tem o professor adicionando alunos, isso é normal, mas aí o professor aparece numa festa, aparece fazendo isso e acaba que o professor é visto como aquele exemplo, né? Principalmente nas primeiras fases, se o professor falar para o aluno, falar, ó, casa se escreve com Z, se o aluno chegar para a mãe e a mãe falar que é com S, não, o tio falou, a tia falou que casa é com Z, então casa é com Z. Ninguém vai discutir com a criança essa questão, né? Então o professor ele ainda é em cima do pedestal do aluno, ele é o ídolo do aluno também, né? Então ele tem que ter essa responsabilidade também. O que fazer com essa idolatria, né? Quando o professor começa a adicionar o aluno, quando o aluno já está numa idade do ensino médio, que já está com uma formação um pouco já avançada, até que ele de repente consegue até separar um pouco aquele professor baladeiro que fala para não beber, mas ele está ali bebendo, entendendo que ele tem 16, o professor tem 40, então que a professora se tatuou aos 40, não quer dizer que ele aos
16 pode se tatuar também. Então, assim, ainda vai. Mas quando eu vejo profissionais da educação adicionando crianças, eu me preocupo muito, primeiro porque a criança não deveria nem estar numa rede social, uma faixa etária de 7, 8, 10, Verdade. 12, porque ela não tem maturidade e filtro para saber lidar com as pessoas que vão aproximar através desse veículo. Né? Então, o professor, quando adiciona, ele está endossando a entrada precoce do aluno nas redes sociais. Então, eu não vejo de forma sadia. Por outro lado, também, ele está abrindo a sua vida num momento de que a criança também não sabe pensar amadurecidamente assim. Meu professor está na balada até as 4 da manhã, que ele postou essa foto com a garrafa de uísque, mas ele já tem 40 anos. Não, ele vai achar, ai que legal, eu também quero ir pra balada, eu também quero beber. Então essas coisas, eu acho que ainda as pessoas não, talvez aqueles professores que começam a construir família, eu percebo eles começando a frear essas ações. Agora, nós temos um grupo muito grande em Goiânia de professores jovens. Quando o professor entender que ele precisa olhar para uma criança de 10 anos, 12 anos, um adolescente de 16 ou um jovem de 20 anos, a partir da ótica dele, eu olho para ele e começo a conversar com ele dos 20 ou dos 10 ou dos 12 até a minha idade. Se eu começo a fazer esse movimento e não de cima para baixo, eu vou até ele para subir o nível dele, para trazer o amadurecimento dele até a mim, nas devidas proporções. Eu acho que aí ele vai entender que às vezes criar um grupo de WhatsApp com alunos pode expor, por exemplo, eu já vi situações onde o professor quer ser legalzão, entra no grupo de WhatsApp de aluno e rola uma foto. Aí aquela foto, o professor se compromete com ela também, afinal de contas ele estava no grupo quando essa foto foi postada. Então precisa ficar atento a isso. E muitas vezes o professor preocupa muito no social, até porque alguns profissionais acreditam que estando bem socialmente mantém seu emprego. O que não é verdade, né? O que não é verdade, exatamente. O que nos mantém é realmente a nossa qualidade profissional. Mas eu deparo com muitos professores jovens que acreditam que vão assegurar sendo um professor legalzão. Isso sustenta por um tempo, mas não fica por muito tempo. O uso responsável dessas redes sociais, do Facebook, do WhatsApp, porque os nossos alunos já têm Facebook e WhatsApp, já são alunos tecnológicos. Antigamente, quando uma criança estava chorando, a mãe dava uma chupeta, hoje dá um tablet. Né? Dá um tablet com galinha pintadinha ali e pronto. Então são alunos que já são inseridos nessa era digital, né? E essa discussão sobre o uso responsável dessas redes ainda existe, porque não tem como a gente olhar para o passado para saber como resolver essa situação que foi criada ontem, né? São duas situações aí que eu vejo muito importantes a gente parar para pensar. Não só o uso responsável das redes sociais, onde eu deixo o meu filho, minha filha exposta a uma vida ampliada, porque vai além do seio familiar, porque as nossas crianças antigamente, o que elas assistiam? Elas assistiam o que ocorria na família e na escola. Então, mesmo se dentro da família tinha alguma coisa que feria uma ética ou era um mau exemplo, era muito ali restrito. Hoje elas assistem pelas redes sociais o que ocorre no mundo inteiro. Então, elas têm acesso a bons exemplos e exemplos ruins o tempo inteiro. E um outro ponto que me preocupa muito é o quanto as nossas crianças estão muito aceleradas, porque a mente está acelerada, ela está no computador, ela está ouvindo música, ela está vendo televisão, ela está falando com a mãe, ela está falando com o amigo no telefone. Então esse movimento todo e a gama de informações que ela recebe, porque as nossas crianças possuem muita informação e pouco conhecimento. É muita manchete e pouco aprofundamento de conhecimento. Me preocupa muito, porque como é que essas crianças no futuro terão argumentação de manchetes, né? Elas precisam, antes é melhor qualidade do que quantidade. Por que nossos jovens estão tendo quantidade de informações?
nada de qualidade. E as informações são instantâneas, né? Você está em sala de aula falando sobre alguma coisa, de repente o aluno já fala para o professor, o Papa caiu. Isso, exatamente. E aí ela está o tempo todo ligada, né? Ela está ligada à aula, ela está ligada na mãe que passa uma mensagem pelo celular, a notícia que chega ali no Face, ou uma consulta que ela faz imediata, o professor está falando, ela está consultando, porque a tecnologia está dentro de sala de aula, embora se diz que não pode ser usado um celular dentro de sala de aula, o controle é muito difícil. Que ainda há uma discussão sobre isso também, né? O uso de dispositivos eletrônicos em sala de aula, né? Como controlar isso, né? O aluno tem formas de burlar uma consulta ali, rapidamente ele passa uma mensagem. Se é visto, o professor tem o direito de recolher e entregar para os pais. Mas nem sempre o professor às vezes está tão envolvido com a aula, que é o principal, né? Ele está tão envolvido ali com o conteúdo que não dá para olhar se as 30 crianças estão realmente focadas na aula e não uma ou outra se não está usando o celular. Então isso tudo é tudo muito novo também, né? Tão novo que inclusive um professor esses dias foi processado porque pegou o celular de um aluno, né? Sim, mas porque acabou ganhando o processo. Acabou ganhando o processo porque realmente ali não era o lugar. Mas as crianças, elas estão perdidas com o uso da tecnologia porque os adultos também estão. Hoje em dia, os adultos não sabem, né, utilizar. Então, como é que se eu não sei, eu também não sei ensinar. Então, as crianças estão assistindo exemplos de pessoas que não param para conversar ou não resolvem um problema, às vezes até de trabalho, sem parar para resolver outras situações no celular, e eles copiam. Então, é isso que está acontecendo. Adultos estão perdidos com essa era digital, crianças e adolescentes também perdidos. E aí vem toda uma preocupação também com o nível de frustração, não sabem ser frustrados. Se você tira um celular de uma criança para entregar para a família, elas entram no pânico. É o fim do mundo. É o fim do mundo, elas não conseguem ficar sem o celular. E às vezes você escuta uma mãe dizendo, mas ela precisa do celular. Ela precisa do celular para quê? Ela está dentro de uma instituição que tem telefones disponíveis, que a família sabe onde ela está, por que ela precisa do celular. Então as pessoas precisam parar para pensar sobre isso. Então as crianças não conseguem lidar com a emoção da frustração, com perder e com ganhar. Como é que serão adultos amanhã? Porque perder, frustrar, perder uma amiga faz parte do processo de crescimento, e hoje as famílias não permitem. Uma criança, se a filha chega em casa e encontra que a melhor amiga não é amiga mais dela, a mãe vai na escola, quer reunir com a outra mãe, quer forçar a amizade, não entende que tudo isso faz parte do processo. E por que a maioria das coisas acontecem na escola? Porque às vezes a família fala que tudo acontece na escola, porque é a maior rede social que a criança está inserida. Porque rede social sempre existiu. Escola, família, agora nós temos no campo tecnológico, né? Que aí dá uma ampliação muito grande. Mas tudo vai ocorrer na fase escolar, porque é lá que ela está convivendo socialmente, né? E que bom que é lá dentro da escola, onde tem profissionais que vão poder estender a mão e ajudar. Então eu sempre falo para a mãe, olha, tudo que ocorrer na escola, agradeça. Porque aqui nós vamos resolver de forma profissional, adulta, e vamos te chamar, vamos te posicionar. Melhor do que se fosse num condomínio, às vezes que a família não tem acesso, entre primos, que às vezes não fica sabendo. Então, que bom que é aqui. Então, eu acho que os adultos, por isso que eu falo, o professor hoje, ele precisa cuidar dele emocionalmente, assim como academicamente, para poder estar inserido numa sociedade que muitas vezes está perdida, adoecida emocionalmente. Então eu faço muito essa chamada para o meu grupo de professores. Vamos estudar, sim, muito, cada vez mais. Nós temos um grupo grande já com mestrado e partindo aí para novos voos, mas vamos também cuidar do nosso eu, para que a gente possa cuidar também do outro. Não é cuidar terapeuticamente, esse papel cabe aos outros profissionais, mas despertar o olhar para perceber aquele aluno que precisa de mais do que eu estou oferecendo academicamente. Muito obrigado, Fabiola. Temos que ter mais programas, adorei conversar com você. Muito obrigada a você pela oportunidade. E até breve. Até.